E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Bora lá para mais um vídeo, galera. E hoje eu queria falar sobre duvidar, sabe? Sobre muitas das vezes nós andarmos duvidosos quanto a algumas questões, quanto a algumas coisas que principalmente acontecem no nosso dia a dia, aparecem. E hoje, como referência, eu quero usar algo que o Senhor estava falando comigo no meu coração, que é Mateus 28, no versículo 17. Mas antes da gente ler, eu quero falar um pouco sobre o contexto disso, sabe? Em Mateus 28, né, é retratado o momento onde Jesus Cristo ele ressuscita dentre os mortos e ele diz, né, para Maria Madalena e para outra Maria, né, que elas deveriam avisar os discípulos, né, elas deveriam avisar os outros de que o Senhor estava vivo e de que ele os encontraria na Galileia. E dentro disso, elas os avisam e eu quero ler agora o verso 17 para testificar aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração. Diz assim: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E uau! Quando viram o Senhor, sabe? Eles o adoraram, mas ainda assim alguns duvidaram. E enquanto eu lia isso, o Senhor me ministrava muito sobre muitas das vezes a gente se questionar, sabe? A gente ter medo e do que, entende? Eu fiz uma projeção aqui mais ou menos e se a gente fosse fazer uma conta de onde Jesus Cristo havia sido crucificado e colocado também o corpo dele, né, no sepulcro, que foi em Jerusalém, até a Galileia daria mais ou menos 126 quilômetros, quase 130 quilômetros. E, cara, tipo, eles foram esse caminho todo, sabe, para encontrar com o Senhor. Eles receberam a notícia de que o Senhor havia ressuscitado, mas aqui no verso 17 está escrito que alguns deles duvidaram, sabe, tiveram dúvida. E por que essa dúvida? E eu penso muito que é porque quando eles, sabe, viram o Senhor ser crucificado, quando eles viram Jesus Cristo morrer, isso deixou os discípulos desesperados. E a gente consegue ver isso claramente nos 4 evangelhos, sabe? Que eles ficaram angustiados, todos eles praticamente voltaram, sabe, às suas atividades anteriores, onde o Senhor os havia encontrado, porque eles temeram. Eles não confiaram no Senhor e não guardaram em seus corações a palavra que o Senhor tinha dito a eles, sabe? Eu serei morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei. E esse desespero e esse medo causou dúvida ao coração deles também. E por isso que quando eles viram Jesus Cristo, eles ainda assim duvidaram, falando, será que esse realmente é o nosso Senhor? E eu penso que muitas das vezes nós estamos assim, mas não nesse contexto, sabe? Mas é muito sobre nós já termos caminhado tanto, sabe? Nós já estarmos na caminhada há tanto tempo com o Senhor, nós já estarmos tão próximos de Jesus, sabe? E quando a gente está nesse lugar assim, tão próximo do Senhor, a gente se questiona e pergunta, por quê, sabe? Tipo, vem dúvidas, medos ao nosso coração e a gente começa a se questionar, mas se questionar por qual motivo, sabe? Às vezes a gente dá espaço para que algumas coisas elas cresçam no nosso coração, sendo que elas nem deveriam estar ali. E na verdade, às vezes a gente está tão próximo de Jesus, sabe? Tipo, Jesus está aqui, a gente está chegando nele já, mas porque a gente prefere dar ouvidos a essas vozes, a gente resolve voltar, sabe? A gente se distancia e duvida até mesmo daquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor nos disse uma vez que faria, sabe? E nós somos humanos e nós temos que entender, se nós dermos ouvido a essas vozes, essas dúvidas vão começar a crescer ainda mais e também o inimigo vai encontrar espaço em meio a isso para implantar mentiras dele e gradativamente nós vamos nos afastar do Senhor. E antes, quando nós já estávamos tão próximos, nós nos vamos ver distantes, porque nós escolhemos dar ouvido a essas vozes e nós não escolhemos olhar para o Senhor e confiar que nós realmente estávamos fazendo a coisa certa, que nós realmente estávamos seguindo pelo caminho certo, sabe? E por isso, muitas das vezes, a semente da dúvida cresce no nosso coração, porque nós não damos ouvido da forma correta ao Senhor, porque nós não confiamos nele de fato, e isso mostra um coração incrédulo, mostra que às vezes nós gostamos muito de declarar, sabe? Em meio aos louvores, ou até mesmo quando nós estamos ouvindo uma ministração de que, sabe, glória a Deus, sabe, o Senhor é fiel, sabe, eu vivo para adorar o Senhor, minha vida é dele, eu confio no Senhor, eu acredito nele, mas às vezes a gente está declarando isso da boca para fora, sabe, porque se o Senhor nos coloca nesse lugar de
pressão, se ele nos leva a esse lugar, sabe, de colocar a fé em prática, de fato, a gente cria dúvida, a gente gera dúvida no nosso coração. E a gente tá falando aqui dos discípulos, cara. Tipo, esses homens andaram com Jesus, eles viram Jesus. E ainda assim duvidaram, entende? Quanto mais nós que não vimos o Senhor, sabe? Nós temos a palavra, nós recebemos daquilo que o Senhor nos deixou, mas nós não o vimos como eles viram. Nós não vimos o Senhor fazer milagres, nós não vimos o Senhor multiplicar o pão. E eles viram tudo isso, mas ainda assim alguns deles duvidaram. E é por isso que a gente tem que lutar constantemente contra a dúvida. E nós não devemos deixar que essas dúvidas e essas mentiras ganhem espaço no nosso coração. Porque à medida que nós damos espaço para isso, nós perdemos a fé e nós nos afastamos gradativamente do Senhor. E entenda uma coisa, se você está na caminhada com o Senhor há um tempo já e está sentindo um desconforto e muitas das vezes você pensa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Cara, ora sobre isso. Porque se você estiver fazendo algo errado, se você não estiver seguindo o caminho certo, o Senhor vai te revelar, o Senhor vai trazer a sua mente. Mas tenha a convicção de que caminhar com Jesus muitas das vezes vai trazer esse desconforto, vai trazer essa perversão, vai trazer essa dúvida, porque nós não fomos chamados para viver em uma vida de comodismo, em uma vida de conforto. Nós somos chamados para viver em constante crescimento, em constante caminhada, sabe? Nós não podemos parar, nós precisamos estar constantemente nos movimentando e seguindo ao Senhor de fato, preparando o caminho dele, pregando o seu evangelho, levando as suas boas novas onde quer que nós coloquemos os nossos pés. E saiba que em meio a essas questões, a dúvida ela sempre vai arrumar uma forma de surgir. Você sempre vai se duvidar e falar, será que eu realmente estou preparado para isso? Será que era realmente o Senhor falando comigo? Será, sabe, vão surgir muitos será e será e será. E se nós estivermos alicerçados, sabe, no Senhor, se nós simplesmente tivermos a capacidade de sentar, de ler a palavra e de dar ouvidos à voz dele, nós vamos ter sempre a certeza de que nós estamos sim no caminho certo, ainda que essas dúvidas elas insistam em aparecer, porque confiar no Senhor é sobre isso, sabe? É sobre também ser íntimo dele e escutar do coração do Senhor, sabe? Aquilo que outras pessoas não escutam. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre intimidade, e é sobre você escolher fazer parte daquele, sabe? Daquele ciclo de 3 pessoas que são próximas do Senhor e não da multidão, e não dos 12 ou dos 70, mas aquele grupo fechado e íntimo do Senhor, que conhece o coração dele e que ouve a sua voz, para que então, quando essas dúvidas surgirem ao seu coração, você se lembre daquilo que o Senhor falou e você seja constantemente alicerçado nessa rocha. E sabe, essa projeção que eu peguei para fazer de mais ou menos 126 quilômetros que dá de distância de um lugar para o outro me faz pensar também sobre essa questão de, às vezes a gente já ter caminhado tanto, sabe? A gente já ter andado tanto, mas quando chega aqui no fim é que a gente para se questionar, sabe? Às vezes a gente está tão próximo de receber algo que a gente tem pedido há tanto tempo pro Senhor. Às vezes a gente está tão próximo, sabe? De viver uma experiência que a gente pede muito pro Senhor. Às vezes a gente está tão próximo de receber algo, sabe? Especial de Deus, mas porque essas dúvidas surgem no nosso caminho, a gente estaciona, tipo, nas portas, sabe? De entrada da bênção. E nós ficamos retraídos, nós paramos e às vezes a gente prefere olhar para trás e voltar, sabe? Cara, você já andou tanto até aqui, então por que desistir agora? Por que parar, sabe? Por que não andar mais essa milha? Tipo, por mais que você não saiba o que vem à sua frente, você apenas vai, sabe? Você apenas confia naquilo que o Senhor pediu para você fazer, sabe? Vai até tal lugar e me espera, vai até tal lugar e me encontra lá porque eu vou te ver lá, sabe? E ainda que com dúvida, segue em direção àquilo que o Senhor te disse, sabe? Se o Senhor te mandou ir pelo caminho A, não vai pelo D nem pelo C, porque vale muito mais nós obedecermos ao Senhor mesmo sem entender, do que nós ficarmos buscando constantemente entender aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer e ficar nesse lugar de apostasia, parados, travados e sem conseguir encontrar um rumo e uma direção correta. Saiba que a dúvida ela não vem senão para atrapalhar a sua mente, e que se nós damos ouvido a ela, nós vamos constantemente nos afastar do Senhor, porque tudo aquilo que vem contra a voz do Senhor é para gerar uma dúvida no nosso coração, é para gerar uma incredulidade e é para nos afastar do Senhor, é para nos afastar daquilo que Ele tem para nós e é para nos colocar também num lugar de distanciamento, porque nós vamos sempre nos questionar se realmente está valendo a pena, se realmente é aquilo que o Senhor tem para nós. E às vezes nós vamos estar tão próximos de Jesus, sabe, como os discípulos estavam. Nós vamos estar vendo o Senhor, literalmente.
mas nós vamos nos duvidar, nós vamos deixar que o porquê entre no nosso coração, sabe? E que esse sentimento, que essa mentira possa ser retirada dos nossos corações, então. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que o Senhor tenha falado do seu coração. E tamo junto, espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe.